Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo? Bom, eu sou a professora Helena Sordilli. Boa noite para todo mundo, para quem vai assistir depois também. Hoje eu vou mostrar para vocês um cronograma de um cliente, que acho que vai ser bem legal para vocês conseguirem visualizar tudo que a gente falou nas aulas, né? E tá aberto o chat para tirar dúvidas de vocês. Então, assim, a gente atende eles há 1 ano e meio, mais ou menos. Então, entramos lá já no meio da pandemia. Porque está bem ligado com a questão de artes manuais e tal, na verdade, totalmente nisso. Então, eu acho que e desmistificar algumas coisas como derivação de conteúdo, como a gente planeja as pautas, os temas, como distribuir isso num calendário, né? Como faz isso acontecer de uma maneira viva, né, no dia a dia, como um planejamento se torna, de fato, conteúdo no dia a dia, né, do feed da rede social ou no blog e tal. Então, eu trouxe o planejamento para vocês verem, eu trouxe o blog, onde a gente tem os posts, né, conteúdo com as receitas que a gente disponibiliza e tal, e trouxe o perfil do Instagram. A gente pode trazer também depois coisas como a gente integra isso em Facebook, com e-commerce, e como que a gente traz, por exemplo, cria campanhas baseado no conteúdo que está ali sendo divulgado orgânico e tal, ou aproveita uma sazonalidade, que eu vou trazer bem o conteúdo de outubro, então tem uma sazonalidade bem forte, aliás, duas. A gente trabalhou no conteúdo. Que mais que dá para a gente falar desse cliente? Bom, vocês tendo dúvidas, a gente vai. Eu vou. Tá travando um pouco, né? Mas vamos ver se agora vai melhorar. Vou compartilhar minha tela, então, com o material do cronograma para vocês olharem, tá? E aí. A gente vai. Bom, então tá aqui. Esse é o cronograma que foi e está sendo executado em outubro, né? Como eu falei, é um cliente de varejo. O cliente é a Fios Pinguim. Fios Pinguim, para quem não conhece, é uma empresa aqui de lãs e linhas, né? A gente, na verdade, chama de fios e linhas, não necessariamente lãs, com uma em mais de 1.400 SKUs, né? Mais de 1.400 SKUs, quer dizer, algumas linhas de produto e algumas linhas de produto com variações, tá? Eu vou testar aqui uma conexão diferente para ver se a gente trava menos. Deixa eu ver aqui. Vamos testar aqui. Conseguimos? Tá rodando? Melhorou?
tá rodando, vamos deixar no 4G, vamos ver o que acontece. Bom, então aqui a gente está com o cronograma, né, de outubro, como eu estava dizendo, então 2 sazonalidades, 2 datas importantes, Dia das Crianças e Outubro Rosa. A gente já tem uma demanda, né, de Outubro Rosa bem bacana, e aí acabamos fazendo uma campanha, e foi bem legal, tá? Já vou explicar como ela apareceu aqui pelo site, pelas redes sociais e tudo mais. Eu estava falando que a gente tem cerca de 1.400, 1.300, 1.400 SKUs, que, por exemplo, tem 20 linhas de fios, mas cada família, cada fio tem 20 SKUs, porque tem variação de cores, por exemplo, tá? Tem uma linha específica que é para fazer tapete, coisas mais com um peso maior, assim, que tem mais de 50 variações de cores, por exemplo, tá? Então, também é uma coisa nossa, assim, puxar dentro do feed, aparecer não só o produto acabado, mas aparecer o produto, né, que é como a pessoa compra no e-commerce. Embora tenha toda uma equipe de e-commerce e tal, que toca todo o e-commerce, né, a gente não gera marketing de conteúdo para gerar vendas necessariamente. Tá? O SKU, então, são a variação de código mesmo do produto dentro do catálogo. Então, você tem 1.400 produtos, cada SKU é um produto e a sua cor definida. Tá? Isso facilita até no processo de separação, logístico, fiscal, tudo. Né? Que daí isso todo um ambiente todo integrado e tudo mais. Tá? Então, esse planejamento que eu vou mostrar para vocês, como é que eu trabalho com esse cliente? Né? Eu tenho a minha equipe, que a gente cuida principalmente da gestão de como esse conteúdo vai para as redes sociais, para o blog, para todos os canais. A gente tem uma equipe de engajamento que fica respondendo e tal. Não é uma equipe de saque, porque o saque nesse cliente está atrelado ao e-commerce, então a gente cuida mais do engajamento de conteúdo mesmo, né? Posta, o pessoal começa a comentar, e aí tem alguém da minha equipe que fica lá respondendo, interagindo e tal. A gente tem uma coisa super legal desse cliente, que é nos stories a gente tem um momento repost, porque isso estimula bastante a comunidade, né? Então, em algum momento na aula eu falei, né, do conteúdo produzido pelo próprio usuário, e é isso, né? A gente usa o feed com as produções nossas, mas a gente usa os stories com a produção do usuário, né, do cliente final. E esse cliente pode ser uma pessoa que faz tricô, crochê só como forma de hobby mesmo, mas a gente tem muita gente que posta e marca Pinguim porque é um artesão profissional, vamos dizer, né? Faz para vender os produtos e tal. E são desses artesãos profissionais que a gente pensou, né, alguns que formaram o nosso... os nossos influenciadores, vamos dizer assim, tá? Que é a nossa comunidade de artesãos, artistas que produzem peças e estrelam o nosso feed, tá? No caso do Dia das Crianças, então aqui, né, no planejamento, no caso do Dia das Crianças, a gente fez um shooting e fizemos vídeos, fizemos várias coisas, porque isso virou conteúdo para o feed, para o blog, para o e-commerce, para o e-commerce fazer ações de Dia das Crianças. Tivemos lançamento de kits de produtos para crianças e tudo mais, para as mães ou artesãos fazerem produtos para crianças, né? Então, Dia das Crianças, vocês vão ver que ao longo de outubro tem bastante conteúdo. O Mood, né? O Outubro Rosa, também é uma coisa que a gente usou bastante, e a gente tem outros temas que vão entrando ao longo da semana. O que acontece? Geralmente, sábado,
é um dia que a gente divide como as pautas, então, né? Como que a gente divide os temas dos conteúdos, né? Geralmente no sábado é o dia que a artesã está fazendo por hobby, né? Ou a pessoa que faz por hobby, ela senta para fazer tricô, crochê e tal. E aí a gente traz isso no feed e traz isso nos stories com enquete, né? Com outros conteúdos, tá? Aqui no domingo, a gente sempre tem uma tirinha, a gente tem uma personagem que é a Cora. Cora é o nome de um dos fios da marca. E a gente tem o gato chama Pinguim, mas chama Pinguim mesmo, não Pingoim, como é o nome da marca, né? E aí a gente sempre tem uma tirinha no domingo, que é o dia da semana do respiro, onde a gente não publica receita, é um dia mais leve, tá? A gente usa, às vezes, a questão da, do horário nobre da rede social no domingo à noite, quando a gente quer puxar alguma coisa. Então, às vezes, só tem um post no domingo, que daí a Cora entra de manhã, ou a gente faz um post específico, assim, de alguma coisa que vai ser bem importante para a gente ao longo da semana, como teve, por exemplo, no começo do ano, o São Paulo Fashion Week, e aí a gente posta à noite, tá? E aí a gente entrou num conteúdo de Dia das Crianças, então a gente fez, né, esse calendário de outubro tá bem atípico, tá? Mas segunda, terça, só Dia das Crianças. Na terça, num segundo horário, a gente postou o livrinho de colorir, que a gente fez uma ação casada com o e-commerce. O e-commerce dava a revistinha para quem física, para quem comprasse acima de X reais, lá que eu não me lembro o valor, e a gente gerou um e-book, deixou no site, a pessoa pode baixar a revistinha, imprimir e colorir, tá? Aí a gente veio com conteúdos de Outubro Rosa, dia 6, dia 7. Aqui era um TBT, na verdade, porque a gente usa o TBT como um tema no nosso conteúdo, né? TBT todo mundo sabe o que é? Todo mundo sabe, né? Então tá bom. E aí, continuando, né? Dia das Crianças com uma receita de roupa, né? Então, olha só, a gente trouxe um tapete de pompom, um gorro. Então, percebam que a gente vai variando. Dentro do tema maior, Dia das Crianças, a gente vai variando, né, os conteúdos. Trouxemos a revistinha de colorir, trouxemos uma roupinha, né, uma blusa. Aí, no sábado, em geral, no sábado é o dia que a gente traz o mood da artesã. Que ela tá cozinhando, ela tá fazendo tricô, crochê só para relaxar e tal. TBT é o Throwback True, que é a volta de algo que aconteceu numa quinta-feira. Por isso que a gente posta o TBT na quinta-feira, tá? Então, se vocês buscarem hashtag TBT no Instagram, vocês vão ver que, assim, geralmente a pessoa está postando algo anterior. É na quinta-feira, algo do passado, tá? Não necessariamente o que aconteceu na quinta-feira, mas algo que aconteceu e que você está postando do passado. Durante a pandemia, o que a gente mais viu era TBT de viagem, todo mundo com vontade de viajar, né? Eu acho que eu postei também. Saudades de viajar, tá? Mas é sempre na quinta. E aí tem gente que usa em outro dia, tal, mas daí não faz sentido o que é de fato a hashtag. Mas enfim, cada um posta suas lembranças o dia que quiser. Mas para a gente é um mote interessante usar o TBT, tá? Porque a gente, até linkando com aquilo que a gente fala sempre, de que um post ele não é um post bom só no dia em si que ele foi postado, né? Porque a gente tem que casar a audiência presente, né, com o tema ser interessante, para ele fazer sentido. E aí é muito esforço envolvido para postar um negócio uma vez e nunca mais, né? Por isso que a gente tem a estratégia de requentar conteúdo, né? Trocar a carinha dele, ou trazer no TBT, ou fazer um compilado, fazer listas e tal, como eu falei nas aulas, tá?
Então, aqui no sábado, a gente tem o mood e tem receita. Né? Agora, a partir de novembro, no sábado, a gente vai intercalar receita com, por exemplo, uma fisioterapeuta que vai dar exercício laboral. Ensinar a artesã a se alongar para não ter dor, de ficar muitas horas tricotando, crochetando, enfim. Percebam que toda a construção do conteúdo é focado na artesã, que faz parte do todo ali. Não necessariamente ela é uma artesã profissional, né? Mas ela, até por não ser profissional, se ela crocheta muito tempo num dia só, ela pode ter uma lesão, né? E tal. Então a gente está sempre procurando pensar no bem-estar da comunidade, tá? E aí as receitas vão super bem, né? A primeira vez que a gente postou receita, acho que foi. Eu não vou lembrar o mês, mas foi um bolo de cenoura. Recebemos ligação do CEO. O que é isso? Vocês estão postando receita no feed, não sei o que. No fim deu super certo. A receita foi muito bem. E a gente postou a receita do bolo de cenoura, a receita mesmo, o bolo de cenoura para fazer no forno, e uma artesã fez um cupcake de cenoura com cobertura de chocolate, e aí caiu super na graça da comunidade, dos seguidores e tal, foi super legal. Né? Foi super, super legal. E aí, seguindo, né? Sábado, ok. Domingo, a Cora de novo, né? Segunda, um projeto de roupa. Aqui já tinha passado o Dia das Crianças, né? Ó, aqui já tinha passado o Dia das Crianças, mas a gente continuou trazendo, porque é um tema que, por exemplo, o e-commerce, né? Usa por mais tempo. A gente fala até de November, Black November, né? Então, outubro também vira o mês das crianças, como maio vira o mês das mães, e assim por diante, tá? A gente tem essa artesã que faz só essas roupinhas para essas bonecas maravilhosas, que é a coisa mais linda do mundo. A gente tem uma artesã que faz sempre a paleta de cores do mês. Então, aqui nesse dia 11 aqui, a gente estava soltando a paleta de cores, provavelmente. Aí a gente continuou, tá vendo? Que aqui já, no dia 13, já não era roupinha de criança, mas era um amigurumi, que é um tipo de crochê e tal. Aqui a gente trouxe na outra quinta outro TBT, um TBT da máscara, que foi feito no ano passado. Ano passado estava bem, né, auge da pandemia, parará, então a gente fez um crochê e tal. O perfil, vou postar, chama Fios Pinguim. Quem conhece de crochê e tricô, com certeza já viu. Né? A gente tem 143 mil seguidores. Eu peguei o perfil em agosto do ano passado com 63 mil seguidores e a gente deu uma super alavancada. Aí, depois, a gente seguiu ainda com... Aí tinha uma outra data sazonal importante, que era o Dia dos Professores, e aí a gente trouxe receita para Dia dos Professores, então a gente trouxe um TBT da professora do ano passado, que a gente postou, e depois a gente fez um estojo que não é esse, depois eu vou mostrar no feed para vocês verem como que ficou. No sábado, a gente não fez o mood, mas fez um amigurumi brincável, né? Que é esse ônibusinho aqui para a criança pôr os brinquedos, guardar Lego, para a mãe não pisar no Lego, não machucar o pé. E aí, depois, a bruxinha, que estava prevista para o dia 18, ela entrou só essa semana. E aí, depois, a gente acabou, né, o conteúdo de Dia das Crianças, a gente foi retomando o feed com o que é o nosso dia a dia mesmo. Então, a gente sempre tenta variar dentro dos temas, que são categorias dentro do blog também,
E aí tem, né, vestuário, a gente tem home decor, né, a gente tem vestuário, mas aqui na camiseta a gente está falando de um período importante, que é o Outubro Rosa. Depois a gente trouxe a sazonalidade de primavera, que também é importante, né? A gente usa bastante as efemérides, né? Usa bastante essa coisa das datas e tal. Tem um projeto que está rolando, que aí é mês a mês, que é sempre o amigurumi, né, do signo. Tem as tabelas de cor. Aí a gente faz batalha de fios. Batalha de fios entrou essa semana e foi super bem, vou mostrar para vocês. E aí a gente tem as fios, né, que servem para a mesma coisa, mas que tem texturas diferentes, tal. E aí a gente traz a batalha tanto no feed quanto nos stories para estimular engajamento e tudo mais, né? Enfim, então esse aqui era o mês. Ó, isso entrou hoje, de fato. Essa aqui, a menininha aqui com o chapeuzinho, que é a boneca, com o chapeuzinho de abóbora. Ontem entrou um e-book de receitas que a gente soltou de Halloween do ano passado. Amanhã vai entrar um mousse de chocolate e assim por diante, tá? Aí aqui a gente traz quais são as pautas do blog, né? O que a gente está linkando. Então, percebam que a gente linka todo o calendário de conteúdo com as pautas do blog. Então, aqui, ó, a gente trouxe um post de Outubro Rosa, são 2 posts por semana no blog, que é pouco, mas o que a gente consegue fazer, né? Que o cliente acha que é suficiente e a gente está mostrando que vai melhor, tá? Campanha Outubro Rosa, crochê como tendência de moda, que a gente trouxe ali uma peça específica ali de uma tendência de moda bacana, Dia das Crianças, Dia dos Professores, upcycling a gente não trouxe no feed, mas trouxe no blog, e aqui as outras pautas, né? De exercício para evitar lesão nas mãos, que já é um teaser, porque vai começar a entrar no feed das redes sociais constantemente, né? Sábado sim, sábado não, intercalado com a receita. Dia Internacional dos Artistas e o Halloween, o Dia do Saci, né? Que com receitas e tal, que esse entra realmente no domingo, um dia típico, na verdade a gente sempre posta durante a semana no blog, mas esse vai entrar. Tá? Eu vou compartilhar agora minha outra tela. As bonequinhas do Halloween são maravilhosas. Tem uma menina da minha equipe que ela fala: Helena, eu tô quase colecionando bonequinhas. Eu falo, eu também. É que eu já tenho outros hobbies, já coleciono outras coisas. Vou compartilhar com vocês, então, a tela do perfil, para vocês verem como que isso se comporta, tá? Então, aqui a gente tem, né? Que como eu estou logada no meu perfil, a gente não vai conseguir ver os resultados aqui. Mas, como é que isso... só o que eu mostrei ali no calendário, que está rolando aqui, aí vocês vão ver como esse planejamento se multiplica dentro do feed, tá? Então, a gente começou outubro aqui, essa foi a última receita de setembro, vamos confirmar, ó, 30 de setembro, e aí, a partir daqui, começou outubro. Como é que a gente traz aquele planejamento que eu mostrei para vocês para o feed? A gente lança a campanha com Reels. Por que Reels? Porque Reels tem mais views, né? Tem mais... entrega dentro da rede social e tal. Aí a gente traz um outro Reels na sequência para manter, né, essa distribuição do nosso conteúdo. A gente chama o Outubro Rosa. É importante vocês entenderem que, assim, nunca é só o que está aqui no feed, né? O feed ele é usado para distribuir conteúdo de uma forma muito mais para demarcar a nossa mensagem principal, tá? E os stories a gente tem uma série de coisas. Eu vou entrar nos stories depois para vocês verem, tá?
A gente vai ver o de hoje, né? Obviamente. Aí tem aqui, tá vendo? Outubro Rosa, a tirinha aqui, né? A sequência de Dia das Crianças. A gente tem uma menina, a Paula Piegas, que faz live sobre empreendedorismo, né? Então a gente atende a comunidade nesse ponto, né? A gente não tá só vendendo o produto, a gente está, né, dando suporte para a comunidade para outras coisas. Outubro Rosa de novo, uma sequência, Dia das Crianças, a receita, a Cora. Aqui a gente fez uma sequência, né, com as artesãs, né, que essa é a pauta de tendência de moda, tá? Que entrou super legal, depois a bonequinha, né, ainda Dia das Crianças, tal, outra live, né, de empreendedorismo, Dia das Crianças, aqui já é Dia dos Professores, o estojinho de Dia dos Professores, o brincável, Cora, aqui a paleta de cores aplicada aqui no produto, tá vendo? Então a gente mostra o produto, tem a receita, depois eu vou mostrar para vocês como que é no site, para vocês entenderem. E aqui a gente tem a paleta de cores, percebam que tem técnicas diferentes, né? E as técnicas diferentes também casam com os tipos de fios que são diferentes e tal, tá? Essa é uma técnica super diferente, super difícil de fazer. Aqui entrou mais Outubro Rosa, live. Aqui era um TBT de uma bolsinha linda, tal, tá? Então aqui, ó, aqui entrou o signo. Tá? Aqui São Paulo Fashion Week, que a gente tem uma parceria bem legal com dois artesãos, dois ateliês, né? O ateliê Mão de Mãe e o ateliê do LED, que são super legais e não dá para dizer patrocinado, mas enfim, que tem, né? Usam os fios pinguim para confecção, tá? E aí é assim, tá vendo? Esse é o feed, ó, aqui o e-book que eu falei, né? Um TBT de receitas que a gente já postou de Halloween. Aqui a menininha no Reels. Esse Reels é uma graça. Uhum. Então é isso, né? A gente percebam que aquele planejamento que eu mostrei para vocês, ele se desdobra na rede social, né? Aqui eu quero só mostrar para vocês. Não vou conseguir mostrar. Aqui a gente tem um negócio que chama Momento Repost, onde a gente traz conteúdo da comunidade que não é necessariamente as artesãs que produzem conteúdo para gente, né? Mas a gente é uma forma de valorizar, né? De trazer um conteúdo produzido pela comunidade para o nosso perfil, tá? Então, quem é nerd entendeu a referência aqui. Entenderam a referência da Cora segurando as agulhas? Então, a gente traz, tá vendo? A gente marca o nosso produto, a gente às vezes põe link pro e-commerce para falar qual é o produto, tá? Então, a gente traz conteúdo da comunidade aqui, tá? E, nesse caso, comunidade também é o armarinho, por exemplo. A gente tem esse aqui. Uma das nossas personas são os armarinhos. Então, a gente tem a persona armarinho, a gente tem a persona artesã profissional, a gente tem a persona artesã como hobby, né? Então, percebam como, olhando esse material que eu estou mostrando para vocês hoje, dá para a gente ver, né, tudo que eu falei nas aulas, né? Tá vendo aqui? Olha que graça. Dá vontade de só fazer, né? Eu sou das artes manuais, mas não sou do crochê. Ó, a gente tem enquetes, né? E aí a gente traz os resultados aqui. Olha que KV bonitinho, né? Que criativo bacana, tal. Ó aqui, que fofa. Uma graça, né? Aqui sempre o nosso KV traz
traz a marcação de quem é a artesã que fez o projeto, que isso é super bacana, valorizar elas e tal. Nesse caso aqui, a gente fez o teaser no meio da tarde, e aí a receita entrou agora às 19 horas, tá? E aí a gente termina o momento repost, e aí segue com a programação normal, tá? A referência é Wolverine, muito bem, temos uma geek na turma, eba! Então aqui, isso é a rede social, a gente tem uma preocupação bem grande de promover o Pinterest, então todo o conteúdo que vai para a rede social vai para a rede social, não, vai para o blog, vai para o Pinterest, com o mesmo KV, mesmo visual bonito, porque o Pinterest é uma fonte de tráfego orgânico bem importante, né? A gente está, por exemplo, usando o SEMrush para posicionar melhor algumas palavras, né? Entender um pouquinho mais do mercado e desenvolver isso. A Pinguim hoje é a quarta no market share dos concorrentes, né? E a gente vem crescendo, né? Na verdade, a gente concorre com duas marcas grandes e uma terceira marca que é maior, que é um armarinho, e aí a gente é o quarto, né? Só que a gente é quem está crescendo mais rápido, né? Quem está, de fato, trazendo conteúdos diferentes, coisas diferentes e tal, tá? Vou mostrar para vocês agora o blog, para vocês também entenderem como esse planejamento vai para o blog, tá? Aqui, então, ó, o blog, a gente traz uma receita em destaque, né? Aqui, ó, é a receita que vocês acabaram de ver no feed lá, bonequinha de Halloween. Gente, essa boneca é uma graça, não é? Maravilhosa. Aí a gente tem as nossas categorias, percebam, a gente tem categoria de receita, de dicas, de videoaulas, vídeos. Aqui são mais vídeos institucionais, aqui também a gente tem fotos mais de shooting mesmo, coisas que é legal estar por aqui. A gente tem um conteúdo de inspiração, então, por exemplo, a gente faz pautas, como eu mostrei no planejamento lá, o upcycling. É uma pauta de reaproveitamento de materiais e tal, uma tendência de moda, não sei o quê. Isso não está necessariamente colado com o tema principal da Pinguim, mas a gente traz esse conteúdo como inspiração, né, para as pessoas estarem antenadas com o que está acontecendo e tal. Então percebam que a gente não gera um conteúdo umbigocêntrico, né, aquele conteúdo que só fala da Pinguim. Não, fala de todo o universo do artesão, do artesanato com linhas, das artes manuais, né, traz agora, a partir de novembro, a fisioterapeuta que vai ajudar a prevenir lesão, né, e sentar direito na cadeira, ou se faz crochê na poltrona, como é que acontece, tal. Então, percebam que a gente tenta, né, dar conta de todo esse universo. A gente não fala de só... a gente nem só empurra o produto, né, a gente não quer só vender o produto, vender para a gente é uma consequência, porque a gente está, de fato, no topo do funil, né? A gente está gerando conhecimento sobre o produto e tudo mais, né? Possibilidades, não sei o quê. Então, acho que isso é bem legal, tá? Da gente falar. Então, aqui a gente tem, né, ó, Cora e inspirações, Cora em Pinguim, empreendedorismo, moda, mulheres maravilhosas, tal, como subcategorias. E a gente tem nossa comunidade, e aqui no nossa loja vai realmente para o e-commerce. Como é que é? Aí a gente tem outras, né, divisões aqui e tal. Aqui a gente já trouxe uma pauta, né? Lembra que eu mostrei no planejamento? Já tem aqui uma pauta, né, de prevenção à lesão e tudo mais. E aí eu vou abrir esse aqui para vocês verem. Então, quando a gente entra aqui no post, a gente traz
um breve texto, a gente já linka o produto, o perfil da artesã que fez, né? A gente linka os produtos, linka outras receitas, uma coisa que é super importante, né? Traz a receita escrita aqui no conteúdo mesmo, e traz a receita como PDF para baixar. Tá? Nesse caso aqui, a gente está nesse exato momento agora, um momento de transição, onde a gente, porque isso também acontece, é importante vocês entenderem, né? Não existe um mundo ideal, né? Então, a gente vai construindo o mundo ideal. Então, por exemplo, a gente quer capturar esses leads, né, que chegam com interesse na receita. Mas tinha uma trava lá por conta da ferramenta, a ferramenta de gestão de leads do e-commerce vai integrar, e aí vem LGPD, e aí a gente tem que pensar que esse tráfego de dados não pode, né, ficar acontecendo e tal. Então, a gente está nesse momento começando a integrar o download das receitas com a captura de leads, tá? Todo mundo sabe o que é LGPD? Bom, eu queria mostrar também, vou abrir aqui. Então, a gente está nesse momento de começar a pensar na captura de leads, né, de todas as receitas. Aí, essa semana, alinhamos que todas as receitas que entrarem como estratégia, como anúncio, campanha, a gente vai colocar a captura de leads, né? Porque daí é um tráfego que a gente sabe que vai acontecer, né? Então, isso é legal. O que a gente fez? A gente fez, a princípio, só para não perder a oportunidade, a gente fez, por exemplo, usando uma ferramenta gratuita, a captura de leads para o e-book das crianças, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um post sobre o e-book das crianças, parará, a pessoa deixa aqui nome, né? Nome, sobrenome e e-mail e baixa o e-book. Por que é nome e sobrenome separado? Alguém sabe? Porque quando a gente vai usar esse dado capturado aqui, né? A gente quiser personalizar, igual quando vem o assunto do e-mail com o teu nome, ou o corpo do e-mail com o teu nome, você consegue personalizar, porque o nome está separado do sobrenome, tá? E aí facilita, ok? Facilita, porque senão fica Helena Sordini, né? E para uma coisa que é para ser mais descontraída, você, né, toma um susto. Acho que é a mãe dando bronca, né? Quando chama pelo nome, né? A mãe dando bronca. Sim, o blog é sempre mais topo de funil, porque ele vai acontecer de duas formas, né? Ele vai gerar tráfego pela busca orgânica, principalmente, né? Se você trabalha bem as técnicas de SEO para posicionar bem as suas palavras-chave e tal, a consistência dessas palavras-chave ao longo do seu conteúdo, né? Então, o blog é topo de funil e ele também é de topo para meio de funil quando ele tem o tráfego gerado a partir das redes sociais, né? Então, como a gente faz aqui, tem o link da receita nos stories. Então, se gera o tráfego, né? Vai para a página do blog. Então, ele já tomou conhecimento na rede social e se encaminhou para o site, né, para ver a receita, para ver mais detalhes daquele conteúdo, tá? A dúvida é, não sabem o que é LGPD. LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? LGPD é um assunto que vem rolando, na Europa nos Estados Unidos chama GPDR, mas quer dizer a mesma coisa, que sabe, vocês viram esse meme? O que você anda fazendo? Não sei o que eu faço mais, se é dando ok na barra de cookies ou, sei lá, era uma outra coisa, eu não lembro. Mas é isso, a barra de cookies, né, e aceitando, isso é justamente dizer assim, eu estou de acordo com que você use meus dados, isso é uma primeira coisa, porque a pessoa vai começar a manipular seus dados para te reimpactar com
com tráfego para remarketing, né? Ou vai capturar teu e-mail e vai começar a te mandar e-mail marketing, assim por diante, tá? LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando a gente pensa num blog e no e-commerce, o ideal é que as ferramentas de gestão de mailing desses dois ambientes seja unificado, porque tem questões na LGPD que diz que eu não posso trafegar os dados de uma rede para outra, de um canal para outro, não posso trafegar dados, né? Porque eu corro o risco desses dados serem interceptados e tal. Vocês já devem ter visto notícia de vazamento de dados, né? Vazou dados da loja tal, não sei o quê. Já viram isso? Acontece, né? Infelizmente, mas acontece, tá? Então, onde a gente estava? Bom, é isso. Eu acho que assim deu para entender que eu queria mostrar mais uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu abro aqui. Eu quero mostrar um pouquinho de como eu apresento falar um pouquinho das métricas, que eu acho que é importante a gente entender que eu mostrei para vocês, né, na aula que tem assim métricas de rede social. Hoje a gente sabe que é engajamento, né? Engajamento na rede social hoje é principalmente o salvar, né? O compartilhar no aviãozinho lá no Instagram e tal. A gente tem. Então, essa métrica de rede social é uma métrica importante. Quando a gente fala de blog, uma métrica importante é o número de páginas visitadas, o tempo de permanência no site e a taxa de rejeição. Lembram? Falei disso na aula. Quando a gente melhora a taxa de rejeição, né, diminui a taxa de rejeição, só para vocês relembrarem, é quando a pessoa entra no site e não clica em nada, ela entra e sai. Ela não clica em mais nada que tem no seu site. Isso é taxa de rejeição. Quer dizer que ele entrou e não tem nada de interessante ali, né? Então, quando a gente consegue baixar a taxa de rejeição, a pessoa clicou, então, quer dizer que ela está vendo mais de uma página por sessão, que a gente quer. Está dizendo que ela está ficando mais tempo no seu site, é o que a gente quer também. Tá? Eu digo o Google, né? Porque a gente trabalha métrica de site, principalmente pensando no Google, em como o Google vai ranquear melhor teu conteúdo, né? Com melhor SEO e tal, entrega mais o teu conteúdo, né, no resultado da busca orgânica, tá? Isso, quando entra e sai rápido. Entra e não clica. Essa é a definição. Ele entrou ali e não clicou em nada, tá? Então, entra e não clica em nada, acaba gerando taxa de rejeição, tá? Eu vou abrir um report aqui, só para uma parte do report, só para vocês verem aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem que legal. Eu queria mostrar. Vou pôr aqui. Vou pôr um pedacinho dele. Eu não posso mostrar muita coisa disso aqui, não. Mas vou mostrar um pedacinho dele para vocês, tá? Aqui a ferramenta, né, que eu uso, mas assim, aqui mostra um pouquinho dos impulsionamentos, que é importante a gente ver o que vai melhor no impulsionamento. Aqui mostra do Analytics, ó, então é um dashboard que eu consigo trazer Analytics para cá. Eu sempre trago benchmarking para o cliente saber, né, de onde estão as referências do meu relatório, tá? Então, aqui traz, tá vendo? O número de páginas visitadas, páginas por sessão, quantas sessões, tá? Não posso mostrar tudo para vocês. Mas aqui, ó, traz as métricas, né? Traz o perfil de usuário.
Aqui traz, esse é relatório antigo. Traz aqui, né, as métricas de Facebook, traz as métricas de Instagram, traz palavras-chave, tá? Então, assim, aqui ele traz o YouTube também, tal. Então, assim, só não traz Pinterest, o que é uma pena. Mas, voltando, né? Quando a gente pensa no planejamento, pensa nos canais, pensa nos formatos dentro dos canais, né? Ou nos posicionamentos dentro dos canais, a gente tem que saber o que a gente quer medir em cada coisa que a gente está publicando, né? Então, quando a gente faz no Pinterest, a gente quer saber quantas pessoas foram do Pinterest para o blog, por exemplo, né? Quando a gente vai vou por aqui o nome da ferramenta. A ferramenta de relatório chama DashGo, tá? Eu pus o link aqui para vocês. E aí a gente tem, então, pensar nisso, né? Que eu tenho um tema, esse tema vai ser trabalhado em quais canais, né? E como e dentro desses canais, quais os posicionamentos que eu vou trabalhar. Então é um Reel Instagram, né? Que é onde a maioria está e quer estar onde as coisas estão acontecendo mais, vamos dizer assim. A gente tem Reels, a gente tem IGTV, a gente tem Stories, a gente tem Stories com N possibilidades de enquete e tal. E a gente tem o feed, né? Ufa, tem o feed. Então, a gente tem muitos posicionamentos dentro de uma outra única plataforma, né? Então, a gente tem que pensar nisso, ó. Eu tenho essa persona, eu tenho para essas personas, eu tenho esses temas, para essa persona com esses temas, eu tenho esses canais e esses posicionamentos, e eu tenho essas métricas para cada um desses posicionamentos, tá? Então, marketing de conteúdo, né? Vai gerar tráfego, vai gerar engajamento, pode gerar vendas, né? E vai fazer vocês disseminarem mais a marca, né? O produto, o serviço do cliente, tá? Tem uma pergunta aqui. Como faz para adequar SEO ao meu nicho? Como sei quais palavras são importantes para determinada área? Não entendi muito bem o que precisamos fazer ao escrever um texto pensando no SEO. Tem várias formas de trabalhar no seu nicho. A primeira coisa, recomendação número 0, é olhar os seus concorrentes. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é ir para o Google Trends. Google Trends é uma ferramenta do Google onde você vai pôr, por exemplo, comparar composição de expressão de busca, por exemplo. Tá? Você vai dizer, é melhor... sei lá, vai. Pão francês ou é melhor pãozinho? Vai, vamos supor, tá? Você compara ali e vê o que vai melhor, tá? Tem o SEMrush. SEMrush é uma ferramenta bem legal, ele tem versão gratuita e você pode pôr o teu site e o dos seus concorrentes, e ele vai dizer, né, quais são as palavras que são mais usadas ali em cada um dos sites ali, ele te sugere algumas palavras para você usar como expressões de busca. Eu tenho uma cliente que é imobiliária numa região específica aqui perto de São Paulo. Ela foi mapeando as palavras-chave dela, essas palavras-chave estão de forma recorrente na descrição dos imóveis. As palavras também estão na composição dos anúncios de Google Ads dela, né? E aí também tem as palavras que a gente negativa e tal. Mas assim, o mais importante é você entender que também é um conjunto de palavras, né? Não é o posicionamento com uma única palavra. E é uma expressão de busca, né? Você não vai querer posicionar com amor ou com marketing, mas você pode tentar
posicionar com marketing de conteúdo ou marketing de conteúdo para empreendedores, sabe? É uma expressão de busca que é maior do que só a palavra sozinha, tá? Mas a primeira coisa é olhar os concorrentes, a segunda coisa é usar essas ferramentas que podem te ajudar. É... Ah, muito boa essa pergunta. E tem uma coisa que chama. Sabe quando a gente está digitando no Google e começa a vir as sugestões? Ali a gente dá para saber que, a partir de uma palavra-chave que a gente digitou, como é que aquilo vai. O que mais ele traz a partir daquela palavra que eu digitei, né? Isso já é. Aquelas palavras que o Google lista já são as palavras que são mais buscadas a partir daquilo que a gente está digitando, tá? Professora, tem muita gente que confunde marketing de conteúdo com a profissão de social media. Quais as semelhanças e quais as diferenças? Bom, vamos lá. Marketing de conteúdo é pensar nisso tudo que eu falei aqui, no planejamento, nas pautas, né? E nas métricas que eu vou trabalhar e tudo mais. O social media também faz isso, só que ele faz isso restrito à rede social. O ideal é que seja, se não for a mesma pessoa, são pessoas que se conversam. No marketing de conteúdo, a gente precisa ter um redator, né? Vocês estão no curso de copywriting, então, assim, é um redator que tem um foco ali de produzir um conteúdo mais persuasivo, que vai encaminhar para uma venda, né? E o marketing de conteúdo, acho que usa prioritariamente as redes sociais como amplificador do que ele está fazendo, tá? Porque a gente tem um conteúdo que é perene dentro do blog, por exemplo, como eu mostrei aqui para vocês, e na rede social o conteúdo é muito dinâmico, né? Efêmero, ele acaba, stories acaba, né? E aí, principalmente falando hoje, né, de Instagram, é um conteúdo que é muito volátil, né? E no blog é um marketing de conteúdo que vai ajudar a gente por mais tempo. Quando a gente fala ainda de B2B, né, de negócios entre empresas, eu tenho a minha empresa, eu estou vendendo um serviço para outra empresa, né? O marketing de conteúdo vai ser muito importante, mais do que o Instagram, muito provavelmente, né? Eu tenho um cliente que ele é uma curadoria de vinhos, de ofertas de vinhos. Ele usa o Instagram muito para gerar, né, relacionamento e interesses com novos compradores das ofertas deles, e usa o LinkedIn para divulgar os resultados das parcerias com as vinícolas importadoras e tal, para atrair novas vinícolas importadoras para alimentar, né, as parcerias e gerar mais ofertas para o público final, entende? Então, assim, mas tudo vem de uma estratégia, de um planejamento, né, de como a gente consegue colocar isso para frente aí, como resultado de conteúdo mesmo, né? A oferta é um conteúdo, né? Mas o marketing de conteúdo é algo que vai ter vida mais longa do que uma oferta em si, né? A oferta de um produto, né, em si, tá? Que mais? Que mais? Ah, que bom que clareou. Muito bom, muito bom. Everson, também respondi tua dúvida da diferença. Conseguiu entender as diferenças? Acho que é importante a gente entender que não é uma única pessoa que vai fazer tudo, porque às vezes a pessoa é muito boa, e eu tenho redatores na minha equipe assim, tá? Eu tenho uma redatora que ela é muito boa para conteúdo de rede social, mas ela não é tão boa para conteúdo de blog. Porque são perfis diferentes, né? Você pode ser bom para fazer as duas coisas, mas certamente você vai ter mais facilidade para fazer um ou outro, né? E são estratégias diferentes também, tá? Existe diferença entre o conteúdo feito para marcas e para pessoas, como profissionais que usam a própria imagem?
Então, tem diferença, porque assim, a marca, ela pode ter uma persona da marca, né? Muitas têm, por exemplo, a Netflix tem uma persona de marca muito forte, muito marca, uma persona de marca marcante, uma persona de marca muito forte, né? Que é descontraída, é bem-humorada e tal. É, mas não é toda marca que pode ser assim, né? E tem muita marca que trata a relação com o cliente em terceira pessoa, né? Dá um distanciamento e tal. Quando a gente fala de influenciadores e tal, a gente ele é a própria marca, né? E aí ele vai falar de uma linguagem mais pessoal e tal, e ok, né? Quando a gente vai falar de empresas para pessoas, a gente tem que definir muito claro qual é o tom de voz da marca, né? Como que quais são atributos da marca que a gente quer repassar no discurso do conteúdo, né? Isso é muito importante. Quando é B2B, né, entre empresas, aí a gente tem que pensar que atributos dessa marca são importantes para a persona empresa que ele quer atingir, né? Então, por exemplo, eu atendi por bastante tempo uma empresa de antivírus. E a gente tinha na produção de conteúdos porta-vozes, né? Que eram, em geral, pessoas da empresa que estão, né, o tempo todo desenvolvendo, pesquisando, conhecendo mais sobre ameaças digitais e não sei o quê. Mas eles são grandes porta-vozes da empresa. Então, são pessoas que falam em nome da empresa. Tá? Isso é uma área também de desenvolvimento de conteúdo bem importante da área de assessoria de imprensa e PR, né? Relações públicas das marcas. Tá? Ter esses porta-vozes, pessoas que falam pela marca, o que endossam o que a marca fala, que podem ser tanto pessoas que trabalham na empresa, quanto pessoas que estão em outra que usam tanto que viram os propagadores, né? Lembram do funil, né? O topo do funil vem de um desconhecido até um interessado, ele se torna um lead, né? Ele se torna cliente e quando ele se torna cliente, a gente fideliza ele, faz um pós-venda bacana para ele virar um propagador, para trazer mais pessoas para o topo do funil. Lembram desse funil que tá nas aulas? É isso, tá? Respondida a dúvida? Tem mais uma, né? Que legal, Luciane, que delícia, que bom, que legal ouvir isso. Muito bom, obrigada, obrigada. O Jean Paulo está perguntando, né? Como usamos a derivação de conteúdo para aproveitar, por exemplo, posts de Instagram nos blogs, ou seja, reaproveitar os conteúdos criados em todos os canais utilizados. Então, esse que eu mostrei da Pinguim, na verdade, a gente tem os temas, a gente divulga a receita do que a gente está produzindo lá, então o conteúdo está no blog e a gente divulga ele nas redes sociais. Então, o processo é diferente. Como é que a gente pode fazer o contrário? Eu tenho um monte de conteúdo na rede social e eu quero levar isso para o blog, né? Eu posso, por exemplo, pegar todos os meus posts de dicas e unificar, ou os que foram melhores, olha as métricas, o que foi melhor, vai lá e pega as 10 melhores dicas sobre tinta de parede, sei lá, que eu tenho uma cliente de design de interiores também. Aí você pega essas dicas que ela deu lá, que foram bem no Instagram, e leva isso, cria um texto. Então você faz uma derivação ao contrário. Não é muito o caminho, tá? O caminho sempre é de um conteúdo maior, você vai derivando. Esse conteúdo das dicas, por exemplo, pode se tornar um infográfico. Então, porque ela pode fazer uma timeline. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que saber qual é o ambiente que eu vou pintar. Preparar a parede, escolher a cor que está relacionada a X sentimento, sei lá, entendeu? Então, é isso. Acho que tem que pensar que a gente parte de um conteúdo maior, e esse conteúdo maior, né, que é uma motivação de produção de conteúdo, ele vai se desenvolver para vários canais, tá?
Por exemplo, tem muita gente que faz live e a live é transcrita depois. Então, vira um texto para o blog. Dá para fazer esse caminho. Essa mesma live extrai só o áudio e vira um podcast. Essa mesma live é cortada em vários trechinhos e viram mini vídeos no feed ou mini vídeos no IGTV. Entendeu? Então dá para derivar conteúdo de várias formas, tá? Ah, que legal! Obrigada, Carlos. Obrigada. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Bom, meus canais estão abertos, né? Meu Instagram tá lá disponível para vocês, meu LinkedIn também. Já tem aluno que me adicionou no LinkedIn, tem aluno que me adicionou no Instagram. Fiquem à vontade, estou à disposição de vocês, tá? Se não tivermos mais dúvidas, vamos encerrar. Vocês que sabem. Tem mais alguma dúvida? Fiquem à vontade, tá? E mesmo de cliente, coisas que vocês queiram saber de dia a dia, tal, podem me perguntar. Estou super à disposição de vocês, tá bom? Muito boa essa pergunta também. Muito boa. O inbound marketing tem a ver com marketing de conteúdo? Olha só, o marketing de conteúdo permeia o inbound, né? Porque o que é o inbound? O inbound é uma estratégia de atração, né? Como que eu faço a atração? Lembrem lá do topo de funil, né? Eu preciso atrair mais gente. Como é que eu atraio mais gente? Ou eu faço anúncio, né? Ou eu crio conteúdo para atrair esse pessoal. Então, como que eu vou atrair? Com conteúdo na rede social, com um conteúdo bem posicionado com SEO, que ele é um resultado de busca orgânica, né? Com anúncio, né? Que é normal acontecer, tá? Então, e aí, tá bom, eu atraí e capturei esse lead, como é que eu vou me comunicar com esse lead? Com mais conteúdo. Então, ó o marketing de conteúdo, né? Eu vou chamar a pessoa, né? Ficar reforçando a conversa por e-mail. Eu vou ficar reforçando a conversa com o e-mail, encaminhando, talvez, para o site, onde eu tenho vários artigos sobre o tema, né? Aí eu continuo essa conversa e eu vou. A pessoa já se interessou mais, agora ela quer um orçamento. Então eu vou apresentar, vou escrever um case, né? E vou trazer o case bem detalhado para a pessoa entender o que está acontecendo ali e tomar a decisão de compra. Aí, aqui, nesse caso aqui, a gente está falando bastante de copy, né? Porque aí tem que ser um conteúdo bem persuasivo, que encaminhe para venda e tal. Tá? Então, o marketing de conteúdo permeia o inbound. Tá? O inbound é uma estratégia de atração. E essa estratégia de atração vai ser permeada de conteúdo, focado em marketing de conteúdo. Tá? No site e no blog, como você definiria a principal diferença da atuação do marketing de conteúdo nesses dois canais? O site, ele vai ser muito importante que ele tenha, né, um conteúdo institucional bacana, bem escrito, com uma riqueza das palavras-chave e tal. Se você quiser pôr os cases, as provas sociais, tudo isso você vai pôr no site, né? E o blog, ele faz parte do site, só que o blog, ele é vivo, né? A ideia é que ele seja alimentado constantemente e que ele traga, né, cada vez mais conteúdos perenes ali, bem posicionados na busca, tá? Então, a principal diferença é que o site, o institucional, ele geralmente, né, ele é mais estaticão ali, ele tem o que vai mudar basicamente é a lista de clientes e tal, pode acrescentar um depoimento, outro, né, novas provas sociais, e o blog, ele realmente para ser dinâmico, vivo, né? Tem empresas que postam conteúdo 2, 3, 4 vezes por dia,
né, para ter um blog vivo e relevante aos olhos do Google, né? Tem uma coisa também das landing pages, né? Single page, sites feitos como landing pages, que para o Google isso não é legal, né? Então, e aí, né, mostra bem, né? Não é legal porque é uma página única. E aí teu concorrente tem o mesmo conteúdo que você tem numa página única em 5 páginas, vai. O Google, a primeira coisa que vai dizer assim, esse cara é uma página só, esse cara são 5 páginas. Tô chutando, tá? Porque é pouco de qualquer jeito, 5 páginas. Mas ele vai dizer assim, esse de 5 páginas deve ser mais relevante. E é por isso que a gente orienta a ter um blog, né? Porque o blog, ele gera volume, né? E gera volume aos olhos do Google, ele diz assim, bom, esse cara tá produzindo tanto conteúdo, ele deve ser relevante, né? E começa a ranquear mais, melhorar o posicionamento da sua palavra-chave, tá? À medida que você também vai compondo os outros fatores do algoritmo, né? Tem pessoas te indicando, né? Tem visitas com tempo de permanência longa, muitas páginas visitadas por sessão, porque você cuidou da UX da tua página, né, do blog, colocando mais conteúdos relacionados, não sei o quê, tá? Então, isso, é um conjunto de fatores, né? Não é uma única coisa que vai trazer sucesso para o seu blog, posicionamento e tudo mais, tá? O conteúdo é produzido pelas empresas e experts. Como decidimos o que seria melhor para utilizar como conteúdo? Cabem as duas coisas, tá? Cabe tanto o conteúdo produzido pela empresa em primeira pessoa, né? Quanto um expert falando, tá? Cabe as duas coisas. Depende muito da experiência do expert, né? E do conhecimento, do poder de divulgação disso, e do poder de atração de novas pessoas para esse conteúdo e tal, tá? Então, dá para ser as duas coisas, tá? Por exemplo, eu tenho cliente que não tem volume de conteúdo, produção de conteúdo muito grande. Ou porque não tem mesmo, ou porque o serviço é muito específico e não dá para ficar gerando conteúdo daquilo, porque vai ser sempre mais do mesmo. Então a gente trabalha com estratégia de clipping, de guest post, né? Traz conteúdo publicado sobre o entorno, sobre o que diz respeito a todo o contexto do negócio, né? Então faz clipping, traz convidados para escrever no site, né? Sobre um viés do serviço dele, né? Então dá para usar N estratégias na produção de conteúdo, tá? Não precisa ser só um conteúdo em primeira pessoa, né? A empresa, e pode ser um conteúdo do expert, de convidados, o clipping, né? Tem várias estratégias. Certo? Mais perguntas? Se deixar, eu fico falando aqui a noite inteira. Muito bom, muito bom. Muito feliz que vocês estão aqui, muito feliz que vocês fizeram o curso, estão fazendo o curso. Contem comigo, vamos nos falando, nos encontrando aí pelas redes e é isso. Obrigada, boa noite para todo mundo, bom curso, bons trabalhos e mandem notícias, tá bom? Boa noite, pessoal. Até mais.